Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, né, para todos quem estiver assistindo. Estamos de volta aqui, conforme havia prometido. A gente vai estar fazendo um desenho, vai estar cobrindo, né, o método de Loomis, né, que estão nos 6 livros do Loomis, que estão disponíveis no meu Google Class. Certo? Quem desejar já sabe já. Qualquer coisa é só enviar para mim um endereço de e-mail para que eu possa fornecer acesso a esse material que eu tenho no Google Class. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte: uma das partes que vocês vão ver no livro é, Figure Drawing, né, ou o desenho da figura humana, lembrando que lá eu tenho uma versão em inglês e tem a versão também em espanhol, tá? Eu consegui, de um espectador, me forneceu essa versão. Então, lá no Google Class, eu já disponibilizei a versão em espanhol também, para quem quiser e quem tiver curiosidade em ver esse livro. Lembrando que é um livro que está em domínio público. Bom, então lá vocês vão ver esse desenho aqui, um desenho muito semelhante, que é o quê? É o estudo das proporções do corpo humano. Tá? E aqui no caso da figura masculina, frente e perfil. Eu já cobri isso em alguns vídeos, né? Eu aqui agora vou cobrir um pouco mais de detalhe. Porém, eu vou fazer em várias etapas, tá certo? E aqui no meu desenho está numa folha A3, né? Que deitada assim é do mesmo tamanho do que uma folha A4 em pé, sim. Não sei se vocês sabem disso, mas a folha A3 é exatamente o dobro da folha A4, uma do lado da outra, certo? Só que em pé, né? Aí a folha 3 está assim, ela vai ser exatamente o dobro de uma folha 2, e por assim em diante. Quer dizer, eu acho que, se eu não me engano, posso até estar enganado aí, mas eu fui ensinado assim. Mas enfim, é... e aí eu vou mostrar essa forma aqui, que é um pouquinho, se vocês virem lá no livro, vocês vão ver que o Loomis detalha já mais do que isso daqui. Eu não acho necessário detalhar muito mais do que isso daqui não. Até porque, para muitos, eu vou estar fazendo esse método do Loomis, eu vou mostrar que é um método que você pode usar tanto para um desenho mais realista, mais fiel mesmo à realidade, com um modelo vivo ou um modelo fotográfico, mas também é um método que você pode usar para o desenho de criação, né? Igual de quadrinho, mangá, etc., também dá para usar, certo? Então vamos lá. Então isso daqui vocês já viram, às vezes vocês já até viram já, em relação, por exemplo, em mangá, né? De repente vocês já viram isso também. Então vamos lá. A primeira coisa é o tamanho do corpo, né? Então aqui a gente já vai cobrir qual que é o, o, o tamanho do corpo. Vocês vão me desculpar, gente, mas a folha vai parecer que ela vai estar um pouquinho torta aqui na imagem. Tá vendo quando eu coloco assim? Mas aí eu que estou vendo torto aqui na. Agora eu vou tentar fazer assim mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Mas é porque eu enxergo no vídeo fica certo, mas na imagem fica torto, porque o meu celular, a posição que ele fica aqui não é tão legal assim. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vocês vão ver, vai ser o quê? Vou desenhar desenhar isso tudo dentro de uma caixinha já. Fazendo mais ou menos aqui, ó, a linha superior e a linha inferior, tá certo? Então essa aqui é a maneira que o Loomis sugere para fazer. Então você começa fazendo meio uma caixa, assim. Quando a gente faz uma caixa, e se você cruza essa caixa aqui assim, entre cada uma das beiradas, o que que acontece? Essa linha que você desenhou aqui, ela está cruzando exatamente aqui no meio. Então você encontra o centro, né, de um de um retângulo fazendo isso. Eu desenhei muito levinho aqui, eu vou desenhar um pouco mais forte aqui do lado aqui para mostrar o que eu acabei de mostrar. Então, desenhando pequenininho é o seguinte, a gente vai fazer uma caixa com 8 divisões, tá certo?
um retângulo assim, só que a gente vai dividir ele em 8 vezes. Como que a gente vai fazer isso? Você vai começar fazendo um retângulo grande, assim. Só que aqui eu estou fazendo miniatura, que eu vou mostrar aqui maior, certo? Quando você faz um retângulo assim, você vai falar assim, como é que eu acho o centro de um retângulo para dividir ele no meio certinho? Isso, o que que a gente faz? A gente traça as que a gente chama diagonais, ou seja, a gente pega de cada cantinho daquele retângulo e traça a diagonal. Vocês estudam isso em matemática ou em geometria. Então é um pouco de geometria aqui. E aí, ó, achei o centro ali, ó. Então aqui eu sei que é o centro desse meu retângulo. Bom, eu quero dividir de novo, eu não quero dividir em 2 vezes, eu quero dividir em 8. Então, para eu dividir em 8, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar agora os outros 2 retângulos, que aqui no caso estão mais quadrados, e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer e vou dividir. Pronto, agora eu tenho 4 divisões. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer de novo, para cada um dos 4 retângulos. Então, no início eu peguei um retângulo, dividi em 2. Aí eu peguei 2 retângulos, dividi em 2 de novo. É claro que o que aconteceu aqui? Ficou uma confusão danada de linha. Mas é porque eu estou fazendo mais forte para mostrar o que eu estou, como que funciona isso daqui. Então agora, ó, eu achei o centro ali. Então agora que eu achei o centro, isso é uma maneira de fazer medições e fazer medidas de uma maneira confiável, sem usar régua. Vocês viram que eu não usei régua, não medi nada assim em relação. Só usei de métodos de geometria para desenhar, certo? Então, vê como que isso é importante, né? Então aqui, ó, agora o que que eu tenho? Eu tenho 8 retângulos com a mesma altura, né? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou considerar cada um desses retângulos, eu vou desenhar ali, ó, a altura de uma cabeça, porque a medida que a gente vai usar para o corpo é a medida em referência a uma cabeça. Eu já expliquei isso também em outros vídeos, né? Quando você pega uma régua, você tem lá a régua, ela tem 30 centímetros, né? E ela está dividida em quanto? De 1 em 1 centímetro. E cada 1 centímetro está dividido em 10 milímetros, né? Essa é a unidade da régua, 10 milímetros, é aquele espacinho. Para o corpo, a gente está considerando a cabeça como se fosse aquele milímetro, né? Como se fosse aquela unidade. Então, esse corpo aqui tem 8 cabeças de altura. É como se eu desenhasse, se ele tivesse a altura de 8 cabeças, uma empilhada em cima da outra. E aí, vocês vão pegar, por exemplo, na internet, tem gente que desenha assim também. Não é nada errado, pode fazer assim também. Se não gostou desse método, pode fazer como? Você faz assim, você desenha ali uma cabeça de um tamanho que você gosta, você acha legal, e aí você vai pegar o seu lápis. Aí você vai fazer aquela medida igual eu já ensinei já uma vez. Você usa a pontinha da unha e a pontinha do lápis. Achou aquela medida? Acha de novo. Então a outra cabeça vai estar aqui, ó. Aí agora, o que que acontece? Eu peguei aquela mesma medida, jogo ela de novo para baixo. Peguei ela, jogo ela de novo. Vou fazer isso até completar 8 cabeças. Então vocês vão ver muitos outros tutoriais fazendo assim também. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que que acontece? Não é errado também não, tá? Pode fazer das duas maneiras, tanto faz. Ok? Aqui eu estou mostrando a maneira do Loomis.
Então o Loomis ensina dessa forma aqui, que ele acha mais seguro. E depois vai explicar o porquê que assim é mais seguro. Vocês vão ver o porquê que fazer assim é mais seguro. Então agora eu dividi em dois. Agora o que acontece? Agora eu vou pegar cada uma dessa e dividir em dois de novo. E não precisa ser, você não precisa ser uma régua humana também. Então, pode ter um pouquinho de variação, mas tem que ser muito pouco, imperceptível, né? Cuidado com isso, tá? E aí tem que lembrar que às vezes a gente, como pode ter um pouquinho de variação, no final do desenho, às vezes a gente vai fazer uma adaptaçãozinha ali ou aqui, ok? E também tem que lembrar que isso daqui é um desenho meio de invenção. Se você for pegar um corpo de verdade, de repente não é o que você vai achar. Então agora o que que acontece? Dividi, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cabeças. Consegui achar todas as divisões aqui que eu tinha, tá certo? Mas olha como é que eu fiz, tá vendo como é que eu fiz bem levinho? Né? Eu fiz a mesma coisa que eu demonstrei aqui, mas eu fiz aqui, tá? Eu fiz bem levinho. Agora eu vou desenhar as cabeças uma empilhada na outra. E pode fazer a maneira do Loomis, que o Loomis faz o quê? A cabeça dele é redonda em cima e mais chata nas laterais, desce faz aqui, certo? Então aqui, ó, você pode até já meio que fazer 3, 4, 6, as cabeças aqui também, tá? Então pode empilhar, ok? Lembra disso. Bom, o que que acontece agora? Isso aqui vocês vão ter que decorar. Então tem que lembrar que esse desenho é para ser feito muitas e muitas e muitas vezes, tá certo? Não vai bastar você desenhar uma vez e achar que aprendeu, não. A gente tem que fazer isso daqui repetidas vezes, ok? Até se você for, eu quero elaborar um personagem, é importante fazer isso daqui. Mais de uma vez. Treinar mesmo fazer. Não é achar que olhou uma vez e aprendeu, não. Não adianta, não. Tá? Bom, a gente vai começar com o quê? Bom, vamos começar com o pescoço. Claro que a gente não quer um pescoço muito longo. O Loomis aconselha fazer o quê? Você pega cada altura de cabeça aqui e você divide mais ou menos em três partes iguais. Então seria mais ou menos aqui, ó. E aí, a altura, vamos dizer, do queixo até aquele furinho que a gente tem no pescoço, que é onde encontra ali é, é, o, a saboneteira, né, que a gente chama, que são... Oh, meu Deus, esqueci o nome do osso agora. A clavícula. Ai, caramba, eu tinha esquecido o nome, clavícula. Então, a clavícula é o quê? Aquele osso que tem uma forma meio de Vzinho. Então, ali, mais ou menos, no encontro, ó, outra coisa importante aqui que eu não expliquei. Procura fazer uma linha reta aqui, ó, para o seu corpo ficar equilibrado e para você também ter uma referência de desenhar com simetria, ou seja, um lado vai ficar igual ao outro, tá certo? Então o que que acontece aqui, ó? Aqui, ó, a gente vai desenhar mais ou menos a clavícula, tá vendo? Então o ombro fica mais ou menos nessa altura aqui. E desceu o pescoço, aí um pouquinho onde encontrou com a linha, ó, vai descer um músculo lá atrás da parte do pescoço, certo? Isso aqui vai ser a, é, em inglês a gente chama de collarbone. Esse é o meu problema. Eu lembro às vezes dos nomes em inglês e confundo em português. Mas é aqui onde vai estar a clavícula. Bom, onde que essa segunda cabeça aqui, ó, aqui é a altura do mamilo. Vamos pegar algumas coisas aqui. Aqui é a altura dos mamilos, tá certo? Então aqui é mamilos. Não sei se está dando para ler aí. Está saindo de foco.
Aqui vai ser a altura do umbigo e do cotovelo. Tá certo? Aqui é a região que a gente vai chamar de pubis. São os órgãos sexuais, gente, isso mesmo. Né? É bem no centro aqui do corpo, certo? E essa parte aqui é a base do joelho. Então, isso daqui tem que decorar, não tem como. Né? Obviamente que aqui você tem o topo da cabeça. E aqui, obviamente, a sola do pé, né? Onde a sola vai estar. Tá certo? São os pés. Então ali você tem todo o seu corpo. Tá? Aqui eu estou indicando. Então a gente sabe que aqui ó, vai estar um umbigo. Né? Aqui vai estar a pubis. Né? Então já pode até fazer assim. Aqui vai estar a base do joelho. Importante, uma coisa. Na região do joelho, o que vai acontecer na região do joelho? O joelho encosta. Quer dizer, isso se você não tem a perna torta igual a minha. Eu não posso mostrar aqui, mas a minha perna é torta e meu joelho não encosta. Mas quem tem a perna normal, quando fica com a perna assim junta, encosta os dois pés e a região aqui do joelho também encosta. Tá? Tem uns ossinhos do joelho que vão encostar ali. Vão formar tipo um diamante aqui, ó, nessa região aqui. Tá certo? Já já isso vai fazer mais sentido, tá? Eu estou só mostrando por enquanto. E aqui vai ficar a base do joelho, o que a gente chama de patela, né? Então você tem aqui, tudo isso está no livro, tá, gente? Qualquer coisa, baixa lá o livro e olha. Então aqui vai estar a patela, a base da patela. Então eu estou desenhando a parte de baixo dela ali já. E aqui embaixo vai estar o pé. E a gente desenha o pé um pouquinho para frente, porque na verdade o pé está projetado para frente mesmo. Né? E o pé pode fazer assim, pode desenhar como se fosse agora, como se fosse meio dois triângulos assim. A gente vai começar muito, muito simples, para ir depois jogando anatomia em cima disso aqui. Tá certo? Não quero que ninguém preocupe agora muito com desenhar anatomia, não. Okay? Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente pode começar com uma forma muito simples. Pode até começar assim, ó, quer ver? Mais ou menos no 1/3 aqui, a gente vai desenhar uma forma muito simples assim. Assim acho que é até melhor fazer. Como se fosse um copo. Então aqui você tem a cabeça, aqui você vai ter o tronco, aí novamente separa essa altura de cabeça aqui ó, em 3 partes iguais. Aí aqui é exatamente a linha da cintura, tá vendo? Ó? Então aqui 1/3, esse 1/3 aqui é a altura da clavícula. Clavícula. Tá certo? Aqui é exatamente onde está a linha da cintura. Né? 1/3 para baixo aqui. E aí, nesse 1/3 para baixo aqui, você vai desenhar como se fosse forma de um copo, só que para baixo. Agora, de cabeça para baixo, e mais fininho. Copinho de café, copinho de aqueles copos americano. Ok? Beleza. Então, por enquanto, isso aqui é muito importante, tá? Isso é estudo de proporção. Então, aí agora o que a gente vai fazer? Por enquanto, vamos simplificar bastante e vamos desenhar para representar o ombro duas bolas assim, tá certo? Só que nota que ela está um pouquinho encaixada aqui, ó, na região do que vai ser o tórax, tá? Isso aqui vai ser o tórax, isso aqui vai ser a pelvis. Né? A gente chama de pelvis toda a região da cintura.
tá? Região pélvica e aqui é a região torácica. E ali é o crânio, né? Vamos já acostumando com isso. Bom, tá vendo ali, ó? Umbigo, cotovelo, o umbigo é exatamente onde a gente começou a desenhar aquela base ali daquele copo ali, né? A pubis está exatamente aqui, ó, na parte dessa de cá, tá certo? Então aqui é o meio formato, coisa. Se você está desenhando mangá, se você está desenhando super-herói, o que que vai acontecer? E eu vou até aconselhar, vou mostrar isso em outros vídeos, né? Mas você pode fazer isso daqui variar. Então, brincar com isso aqui um pouquinho, com essa proporção. Essa proporção é uma proporção do Loomis. Sempre lembrando disso, estou fazendo do Loomis. Mas se você pegar a revista em quadrinho, se você pegar o Naruto, se você pegar outros, isso vai ser outra proporção. Por isso que são estudos importantes. Bom, vamos lá. Agora a gente também vai simplificar e vai fazer o braço. E o braço, ele na verdade não fica retinho, não. Ele fica mais arqueado mesmo. E aí vocês vão arquear ele e vão fazer onde vai ficar o pulso, passar um pouquinho da linha ali. Novamente, se quiser usar aquela regra do 1/3 de uma cabeça, pode usar. Então ali vai ficar o, punho, o, o pulso. Agora a gente vai fazer a perna. E a perna a gente vai fazer saindo aqui, ó, muito importante isso. Ele sai aqui, ó, da lateral. A perna vai da lateral. E aí, ó, lembra que a gente já tinha desenho também, ó, pode até fazer como se fosse dois copinhos assim, ó. Com a base deles exatamente no. Lembra que essa aqui é a base do joelho? Então aquilo ali é a patela. A patela é um ossinho que fica na frente do joelho, assim, que quando o joelho está relaxado, você até consegue meio que mexer, ele meio que mexe, parece que fica meio soltinho, assim. Quando você dobra o joelho, ele já não dá para você mexer nele, não, tá? Mas aí quando você está com a perna relaxada, ele é um ossinho que meio que parece que você consegue mexer ele, tá? Parece que ele fica meio soltinho na pele, assim. Aquilo que é a patela. Tá? Bom, aí aqui, ó, nota uma coisa, pode até já fazer isso. Aqui pode só fazer tipo como se fosse meio um arqueado mesmo, tá vendo? Mas faz esse arqueado chegar no meio da patela. O arqueado você não quer que chegue até no meio dessa linha aqui, não. Você quer que chegue ali no meio da patela, tá certo? E aqui também, ó. Agora, se você quiser já fazer um pouquinho mais, vamos dizer assim, de design, já nesse esqueleto simplificado, pode fazer isso meio como que a gente chama de curva S, ou seja, aqui ela está meio para fora, mas aqui ela vem, tá vendo? Ela faz uma curva para fora, depois ela faz para dentro. A outra era só uma curva para fora, essa vai para fora, mas depois no finalzinho ela meio que vai para dentro, tá certo? Assim é mais legal. Bom, e aqui a gente vai fazer o quê? Também, ó, meio arqueadinho. Como assim? Mas então você está querendo dizer que os ossos são meio tortinhos? Sim. E é assim que é importante desenhar. Tá bom? Então esse daqui faz assim. E outra coisa, vamos notar, ó, que ele faz aqui, ó, esse arco aqui, ó, fica na parte mais interna ali, ó, do calcanhar, tá certo? Tá vendo? E aqui vai descer reto, ó. Aí o pé faz aqui como se fosse um triângulo. Por enquanto a gente vai fazer esse pé de pato mesmo para ele aqui, tá bom? Vai ficar com esse pé de pato. Isso tudo vai mudar com o tempo. Bom, agora aqui a gente também pode fazer a mão, e a mão você pode fazer assim, ó. Faz reto, aí aqui dá uma... quase como se também parece um quadradinho, tá vendo? Tudo forma bem simples, ok? Então, no início, para estudar a proporção mesmo, para fazer essas medidas,
assim eu aconselho fazer assim, ok? É melhor. Perfeito? Então, bom, esse é o de frente, né? Bom, agora eu vou, deixa eu ver. Não vou deixar esse vídeo muito comprido, não. Vou deixar esse vídeo bem curtinho. Depois eu vou continuar esse desenho e a gente vai dar um pouquinho mais de forma para ele, tá? Primeiro a gente vai fazer o quê? O que que eu vou mostrar no próximo vídeo? A gente vai usar formas. Então, se precisar, já recorda já como desenhar as formas simples, que é o que? Principalmente forma cilíndrica. E aí é importante lembrar como é que desenha acima e abaixo da linha do horizonte, né? Ok? As partes que dobram, a gente vai poder representar o quê? Com uma bola assim, tá? No meio. E aí isso aqui vai formar igual o braço. Ok? Então vai ser a próxima etapa, o próximo vídeo que eu vou fazer, vai ser mostrando isso, e aí já vou dar algumas dicas de onde que vão ficar alguns músculos. Mas detalhe, a gente não vai preocupar em desenhar a forma dos músculos por inteiro agora. Agora no início a gente vai desenhar só, como que eu vou dizer, igual está no livro do Loomis, meio estilizado mesmo. Só que eu estou usando a minha estilização. Eu não estou tentando copiar a estilização do Loomis. Se quiser copiar a estilização do Loomis, tudo bem. O que que acontece? Eu fiquei durante muito tempo desenhando aquilo, tentando copiar a estilização do Loomis. Mas na época eu não sabia que eu deveria me preocupar com isso mais adiante. Que ali no início do livro, a sua preocupação não é nem estilizar nem nada, né? Ele desenhou daquela maneira até para vender o livro, que é bacana pra caramba ficar vendo aquelas imagens. Mas você pode fazer aquele mesmo exercício só assim, tá? Só isso daqui, na verdade, é aquela primeira parte do livro, né? Isso daqui é uma da parte mais importantes que tem, ok? Eu falei de brincar, né? Vou dar só mais uma partezinha aqui. Então, o que que vocês podem fazer? Vocês podem brincar um pouco. O que que eu falo quando eu falo brincar um pouco com a proporção? É fazer assim, acabei de desenhar, beleza. Agora eu quero desenhar diferente. Quero mudar algumas coisas. O que que será que eu posso mudar nisso? Né? Então você pode mudar, por exemplo, o tamanho da cabeça. Essa é uma coisa já que vocês vão notar. Então, se eu pego essa cabeça, apago ela, isso vai depender do personagem que você quer desenhar. E quero desenhar uma pessoa, vamos dizer, que pareça ser mais baixa, uma das estratégias possíveis é desenhar a cabeça um pouquinho maior. Não sei se vocês vão notar isso. Ó. Já desenhei a cabeça um pouquinho maior, parece até que de repente não é um adulto, já ficou parecendo mais um adolescente, tá? Ou uma pessoa um pouquinho mais baixa, não tão alta, né? Se eu fizer o contrário, pegar essa cabeça e desenhar ela menor do que eu estava no original, vai parecer que é um cara gigante de alto, grandão pra caramba, bem mais alto do que aquele outro que eu tinha desenhado. Tá? Muitas vezes, por exemplo, eu quero desenhar um Hulk. O Hulk, às vezes, é extremamente exagerado. Para parecer que ele é um gigante, como eles falam, eles fazem o quê? Você faz uma cabecinha assim, ó, pequenininha, com o corpo nessa mesma proporção, fica meio parecendo gigante. É claro que aqui eu exagerei pra caramba. É isso que é brincar. Isso que é brincar com desenho. É Fez o certo, eu fiz o certo, igual está no livro, né? E agora eu vou brincar, vou explorar as possibilidades. Então, peguei aqui, ó. Agora aqui eu vou desenhar certinho, tá? Vou desenhar de acordo com o livro, ok?
Então essa é a primeira parte. Agora a gente vai transformar esse esqueleto em um boneco, sem anatomia, e depois a gente vai pegar esse boneco e vamos jogar um pouquinho de anatomia até chegar em algo assim. Tá certo? Aí depois a gente vai fazer lateral. Aí depois a gente vai ver esse feminino. Vai ver feminino lateral. Aí depois eu vou mostrar por que, que o método Loomis é mais eficaz, que eu, na minha opinião, eu acho mais eficaz do que fazer por método de cabeça. Vocês vão ver que vai fazer a diferença na hora que a gente usar a perspectiva. Quando você usar a perspectiva, vocês vão notar que o método Loomis é mais fácil de você fazer medidas do que no outro método, por causa da forma com que de usar, vamos dizer, formas geométricas e não exatamente a cabeça. Vocês vão entender mais para frente, quando a gente vê perspectiva. Ok? Então, essa é a primeira parte. Fiquem aí prontos. Já já a gente, em breve, faz a segunda parte. Até lá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.